Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, querido espectador. Muito obrigada de novo pela sua audiência aqui no meu canal. Hoje eu trouxe um querido convidado, o Dr. José Roberto Araújo. Ele que é médico pediatra, que há mais de 30 anos cuida de crianças e ele é o criador do Manual das Crianças. Hoje a gente vai bater um papo, principalmente falando sobre essas doenças de inverno, né? Nós estamos no mês de julho e é um mês, né, um período em que as crianças ficam muito doentes, né, no problemas respiratórios. Doutor José Roberto, eu queria agradecer muitíssimo a sua presença hoje aqui conosco, falar, né, um assunto tão importante aqui para as mães, avós e cuidadores em geral, né? Renata, eu que fico muito agradecido a esse convite. Eu acho que é muito importante estar falando sobre esse tema que realmente repercute na vida de milhares de famílias, né? E quem cuida são as mulheres, né? É, a maioria. É isso, pode falar melhor, né? Você recebe lá no hospital. Quem mais leva as crianças para o hospital? As mães e as avós. Mamães e vovós aí de plantão, então, elas são guerreiras. São guerreiras. Parabéns, inclusive. Por estar nos cuidados, à frente aí dos cuidados com as crianças, né? Bom, a gente estava conversando antes e a gente estava falando sobre esse tema, a questão das doenças respiratórias, né? Esse é um período realmente que as doenças respiratórias acometem muitas crianças, né? O que você entende? Por que isso acontece tão frequentemente nessa época do ano? Esse, na verdade, é um momento crítico na vida de muitas crianças, principalmente as crianças do primeiro ano de vida, Renata. Por quê? É nesse momento, no período de todo o ano, que mais circula vírus, graças ao período de maior densidade, né, do tempo frio, tá? E pela proximidade das pessoas. É uma grande aglomeração de pessoas no ambiente frio, então elas se acomodam em lugares mais apertados, tá? E muitas vezes mal ventilados. As pessoas, de costume, nós brasileiros inclusive, apertamos muitas as mãos, abraçamos. Isso aumenta a circulação de vírus, Renata. Ah, esse é o grande vilão, então, aí das doenças respiratórias. Então, se a gente pensar nisso, um tempo atrás que a gente viveu ali na pandemia, o fato da gente estar isolado, então, foi um benefício esse que houve para poder diminuir essas doenças, né? Houve realmente uma diminuição das doenças nessa fase aí de pandemia? Sim, exato. Inclusive, foi uma medida muito bem tomada, tá? E necessária, e que mostrou realmente válida, porque interrompeu exatamente a circulação de vírus. Vou lhe dar exemplos, tá? Para você que é mãe e pai que viveu anos terríveis com crianças pequenas, antes de 2019, vírus como o vírus social respiratório, que causa bronquiolite, Renata, levava crianças toda semana no período de sazonalidade, período do inverno, março, abril, maio e junho, crianças pequenas de 1, 2 meses iam para a UTI, toda semana tinham casos. Eram situações em que nós víamos crianças ficarem graves, irem para a UTI, graças aos vírus respiratórios. O Covid veio, trouxe uma série de doenças graves, como o vírus respiratório. Quando nós interrompemos a circulação, graças às medidas tomadas na época, vimos que também o vírus respiratório não era circulado. Então, diminuiu drasticamente a circulação também do vírus respiratório. Nós não vimos mais bronquiolite durante o período de 2020 e 2021. Crianças estavam indo para a UTI por outra razão, o Covid, em situações graves. Mas o vírus respiratório não estava circulando. Então, ficou muito evidente a interrupção da circulação do vírus, o vírus respiratório, graças a essa medida. E agora, a gente, ouvindo os noticiários, a gente vê que tem muitas crianças indo parar na UTI justamente com a bronquiolite, né? Agora, nesse período aqui, né? É por conta da volta das pessoas em aglomeração, né? Começa esse tempo mais frio, né? Pensando nisso, o que os pais podem fazer para poder minimizar esses riscos, né? Porque a bronquiolite, eu tive inclusive amigos que tiveram suas crianças internadas na UTI, tiveram que tomar oxigênio, né? O que os pais podem fazer para prevenir, para minimizar esses riscos? A informação é fundamental para que os pais saibam
entender quais os problemas de saúde que as crianças estão acometidas. Essa época do ano, como nós falamos, o vírus respiratório circula. E ele não esteve circulando graças às medidas antes tomadas. O que aconteceu agora? Houve um certo relaxamento. Então, os apertos de mãos, os abraços, com os quais as pessoas hoje executam de forma natural, é claro, não se atentaram para fazer a higiene das mãos, prevenindo exatamente, evitando e bloqueando a circulação do vírus, que é fundamental. Então, sabendo, inclusive, nós fazer um destaque aqui, que o vírus sincicial respiratório não causa somente a bronquiolite, ele causa pneumonia viral. Então, as crianças estavam indo não só para a UTI, não só por causa da bronquiolite, mas também por pneumonia. Gripes, que é causado por vírus de influenza, estava sendo causado, estava levando a crianças, inclusive, para a UTI também. Hoje, nós estamos revivendo essa situação. Crianças estão entrando na UTI hoje por conta da bronquiolite, insuficiência respiratória por gripes, por vírus da gripe, né? E Covid quase não se vê. Esses vírus estão começando a circular agora exatamente porque não houve o bloqueio, como antes havia sido feito, nesse momento presente. Então, quando nós somos informados, temos consciência e realizamos esse procedimento de interromper essa circulação, porque nós estamos mais preparados e mais informados, é importante que entendamos o resultado benéfico dessas ações. E o que os pais podem fazer, né, nas suas casas ali para prevenir? Conhecimento, a gente sabe que é fundamental para tudo na vida, né? Se a gente tem essa informação, a gente é capaz de, lá no nosso dia a dia também, se proteger, né? Então, você, mamãe, papai, tio, titia, vovó, vovô, se informem. Informação é vida, né? Você pode salvar uma vida com informação. E, doutor, o que a gente pode fazer ali na nossa casa para prevenir, né? A gente sabe que evitar ambientes aglomerados, né? Como você já falou. Mas o que mais, assim, no nosso dia a dia que a gente pode fazer para prevenir a questão da circulação dos vírus, né? A base é sempre a mesma, né? A interrupção ela é bastante significativa a partir do momento que a gente faz a higienização das mãos, ou seja, lavar direito bem as mãos. E quando se fala em lavar bem as mãos, está se falando em lavar adequadamente e corretamente por pelo menos 30 a 40 segundos. Agora, estamos no frio. Quem coloca a mão no frio fica ali uns 30, 40 segundos. Nada daquela lavagenzinha assim. Então, infelizmente acontece. As pessoas, a partir do momento que elas têm consciência de que ao lavar as mãos ela está fazendo uma interrupção da circulação do vírus, não está trazendo o vírus para dentro da sua casa, ela está deixando de fazer com que os seus filhos fiquem menos doentes ou não fiquem doentes. Gente, olha só, é muito simples, é uma solução básica, né, de higiene, lavar as mãos sempre, né, como prevenção. Uma outra coisa é que quando nós estamos no inverno, vamos adoecer, vamos pegar um resfriado, né, natural. E o que acontece? As pessoas chegam em sua casa, não fazem a lavagem das mãos porque elas vão estar contaminadas. Não usam uma máscara, sabendo que diante do filho mais próximo, né, ao pegar no colo, amamentar, vão estar passando o vírus para essas crianças, para os seus filhos. Então, a partir do momento que elas se informam, se atentam, lavar as mãos, usar um álcool gel, usar uma máscara, elas vão estar interrompendo esse processo de trazendo para casa e evitando seus filhos adoecerem. Isso é muito importante. Nossa, é a mesma a prevenção que foi para a Covid, né? Sim, sim. Lavar as mãos, usar o álcool em gel, uso da máscara, principalmente se você está resfriado, né, gripado ali, para poder não contaminar, né, as crianças. Ou seja, soluções muito simples e básicas e que, pelo aumento que tem, né, que vê em hospitais hoje, as pessoas não têm feito, né? Não têm se comprometido a ter esse cuidado básico. Então, acho que toda essa questão não era só para a Covid, né? A Covid, né, passou e o pessoal relaxou. Hoje não tem essas situações básicas de higiene para poder prevenir outras doenças, né? O Covid nos trouxe essa lição. Foi fundamental que com a Covid nos mostrasse para a gente que atitude nós poderíamos ter tomado, né, para evitar exatamente que as pessoas adoecessem. Isso ficou bastante evidente. A partir do momento que as pessoas começaram a lavar as mãos, usar as máscaras, o álcool gel, higienizar o nariz, e antes de pegar uma criança no colo ou visitar uma pessoa,
né? Uma criança pequena, por exemplo, que acabou de nascer, fazermos uma tomada de consciência. Eu vou lá, eu estou bem, eu não estou com doença, ou quando for, ter o cuidado de lavar as mãos, né? Fazer uma higiene adequada antes de pegar a criança no colo, isso vai fazer um benefício enorme para a minha família, para benefício de outros também. Sim. A gente vê hoje, né, as crianças têm recebido muitos pais ali com as doenças, com crianças com doenças respiratórias, né? Quais são os maiores desafios hoje que os pais enfrentam em relação à saúde de seus filhos? Um dos maiores desafios dos pais é exatamente ter informação. Você vê que a maioria não tem informação. Muitos não têm. O que eles mais têm é insegurança e medo. Porque diante da situação que eles vivem, né, de uma criança gripada, um resfriado, que aparentemente para nós é algo bastante simples, para eles, diante de uma gripe que está com 39, é uma situação muito grave. Então o medo os domina, né, faz com que chegue 3 horas da manhã no pronto-socorro, né, diante de uma situação que eles poderiam ter resolvido dentro de casa. Muitas vezes nem chegam a medicar a criança, e a criança com bastante desconforto, prostrada, né, abatida, com a febre de 39. Não chegam nem a medicar. Por quê? Por questão de medo de algo grave. Então, meus queridos, é importante que tenha conhecimento, fazer uma intervenção, parar para pensar quais os sintomas representam uma gripe, um resfriado, se a criança está grave ou se não está. Então, tem como conhecer, tem como reconhecer os sinais de gravidade. E isso é uma preocupação que nós tivemos lá atrás, propondo, portanto, o Manual das Crianças. Manual das Crianças, nossa, esse nome é muito legal, porque a gente pensa, né? A gente que tem filho pensa, nossa, tem que nosso filho poderia vir com manual, porque é tão difícil, principalmente quando a criança é pequenininha, né? Que ainda não fala e a gente fica tentando descobrir o que será que está acontecendo. Ele está assim, ele está assado, será que é isso, será que é aquilo, né? E manual é realmente algo muito bom, que acho que todos os pais gostariam de ter na sua casa, né? Como lidar com seus filhos. Conta então, doutor José Roberto, o que é esse Manual das Crianças? Então, Renata, baseado exatamente nessa experiência de 30 anos na nossa prática diária, nós entendemos que a necessidade dos pais serem mais informados, estarem mais preparados para lidar com uma série de problemas do dia a dia, que os leva para um socorro, ficarem desesperados, muitas vezes inseguros, sensação de impotência, medos até desesperados, quando eles poderiam muitas vezes, tendo informados e preparados e treinados, estariam com mais tranquilidade em lidar com situações as mais diversas. Entendi. Aí o manual é um compilado, então, de conhecimento. Exatamente. De informação. E essas informações que tem nesse manual vai trazer muito mais tranquilidade para os pais, porque ali tem o conceito das doenças, o saber por que acontece aquele problema de saúde, os sinais e sintomas que eles podem reconhecer, o que é uma gripe, um resfriado, um sinal de pneumonia, uma crise de asma, uma criança que tem sinais iniciais de, por exemplo, de depressão, entender qual é o sinal de gravidade, saber quais são os sinais que não representam exatamente a gravidade. Ali tem orientação, por exemplo, do que os pais podem fazer e o que não deve fazer, exatamente para não criar um agravo, um problema maior para o seu filho. Inclusive, existem também as orientações de como prevenir uma série de problemas de saúde. Ou seja, tudo começa na prevenção, né? Exato. Nenhum pai, mãe quer ver seu filho doente, né? Então, a prevenção é fundamental para todas as doenças, né? Tudo tem prevenção, né? E como é importante a gente saber como prevenir as doenças para que não leve a criança àquele estado de saúde, né? Que tenha que recorrer a um hospital, né? E eu acho que acontece muito as pessoas não terem essa informação e acabam, você vê, nessa questão mesmo das gripes, resfriados, bronquiolite, uma coisa muito simples, uma prevenção muito simples, mas que não são realizadas porque é falta de conhecimento, falta de informação, né? Exatamente. Às vezes eles chegam conosco lá, a criança está com uma dor de cabeça, com febre e vomitando. A primeira coisa que eles pensam, muitas vezes, meu filho está com meningite, doutor. Meu filho tem algo grave. Quando nós vamos avaliar, é uma simples gripe.
Não que pai e mãe devam fazer uma faculdade de medicina, mas o conhecimento básico necessário para que eles entendam. Meu filho está com sinais de gripe, vou iniciar uma medicação para febre, vou hidratar, dar um conforto para o meu filho, evitando procurar de imediato o pronto-socorro. Quando eu sei lidar melhor com aquele problema de saúde, eles vão estar mais tranquilos. E é isso que eu me preocupei em compilar esse material, Renato, porque a intenção é dar mais segurança, eles terem mais capacidade e autonomia para tomar as melhores decisões. Eu acho até que essa é uma questão fundamental, né? Porque mesmo que tenha que ir para um hospital, né? Mas chega lá também não aceitar só a informação pela informação, mas a pessoa ter o conhecimento. Se o médico deu esse remédio, o que é esse remédio? Para que serve? Então ele está com rinite, ele está com bronquite. Se você entende um pouco, você também não fica só refém do que, né, o que as pessoas estão falando. É isso, é aquilo. Você tem, né, como até ter discernimento para poder dialogar, né? Questionar também, né? O questionamento é muito importante, né? Exatamente. Vou dar um exemplo simples, tá? O remédio para febre. Muitas vezes as perguntam qual o melhor remédio para o meu filho? E eu que faço a pergunta para a pessoa. Qual o melhor remédio que abaixa a febre do seu filho? Porque o médico está prescrevendo. Ele não sabe qual medicamento vai a criança responder melhor. Então, é importante saber que o ibuprofeno, a criança responde melhor, a dipirona. Ela tendo, a mãe, um conhecimento disso, né, ela vai ter um senso crítico e dizer, meu filho vai responder melhor que a dipirona, doutor. Então, o médico já tem uma informação e aí, com essa base dessa informação, ele pode orientar melhor. Então, faz essa medicação nessa dose. Para isso, é importante que tenha a noção do peso atual. Porque quando a gente orienta uma medicação, é importante que na pediatria nós façamos bastante a prescrição baseada no peso da criança. Então, não é só informar sobre doença, é saber quais as características o corpinho da criança, de seu filho, responde bem a uma determinada situação, a um determinado remédio. Então, o conhecimento é muito importante. E eu queria que você me contasse aqui em consultório, né? Em que situações já aconteceu de que a falta de conhecimento trouxe uma situação grave, colocou uma criança em risco? Você pode falar uma situação assim? Sim, muitas inclusive, né? Existem situações inclusive extravagantes, né? Que os pais trazem crianças, às vezes, com um sangramento, por exemplo, no nariz. Ficam desesperados, achando que é um problema de coagulação ou uma dengue, se tem uma dor de cabeça, uma febre, uma dor no corpo, às vezes é uma simples sinusite ou uma rinite alérgica numa crise, né? E aí, quando tem um sangramento, muitas vezes eles colocam coisas assim, muito estranhas, até pó de café eu já vi, né? Num corte, por exemplo, com sangramento, pó de café já vi. Por outro lado, existem situações que a criança, sabendo os pais que tem uma crise asmática com uma certa frequência, eles esperam, às vezes, a criança 3-4 dias com tosse para levar ao pronto-socorro ou para a gente no consultório, quando a criança já está com quadro evoluído, já está com falta de ar. Às vezes, você entende que a medicação só tem a indicação quando a criança está com falta de ar. Não. Quando a criança abrir o quadro com tosse, é o momento já para começar a medicação. E isso será possível a partir do momento que eles entendem que nesse momento a criança está com crise. E é isso que tem no manual. Ele orienta exatamente quando a pessoa pode reconhecer quando o seu filho tem uma crise de rinite, tem crise de asma, né? Quando a criança está com uma febre alta e é preciso fazer alguma coisa naquele momento, ou quando a criança está com uma febre moderada e está bem, e eu vou ficar tranquilo e não preciso usar uma medicação com muita frequência. Na minha família mesmo teve casos, né, de uma criança pequena e justamente esse desespero, né, que acomete, né, o meu irmão. Teve dia que meu sobrinho estava com febre e que ele levou 3 vezes no hospital no mesmo dia, por conta de não saber o que fazer. Levou no pronto-socorro, tomou o medicamento, voltou para casa, a febre não baixou, levou de novo, porque bate o pânico, né? Mas
Hoje até minha cunhada fala que se ela soubesse disso, dessa informação antes, ela não ficaria tão desesperada. E deixou até a criança desesperada, né? Porque os pais acabam ficando naquele nervoso, naquela angústia. E acaba até deixando o ambiente, né, meio nervoso também, né? Então essa questão do conhecimento é extremamente importante para os pais saberem o que fazer e o que não fazer, né? Exatamente. Quando a gente entra no campo com o conhecimento, nós sabemos o que fazer. E aí reduz o medo, reduz o desespero. Fica claro, por exemplo, que a doença vai ter seu tempo de ação, de atuação no corpinho da criança, e os pais vão entender a lidar com melhor condições com a febre, por exemplo, naquele período de tempo que ela vai estar presente, e que a doença vai ter um tempo. E outra coisa, a partir do momento que eles entendem dessa forma, entendem inclusive quando a doença não está evoluindo dentro do esperado, quando está surgindo uma doença complicando aquela de base, entende? Uhum. Então, se a criança estava gripada, por exemplo, com 3 a 4 dias esperado o tempo de febre, ela já está no 5º com 39,5. Então, ela já não está mais no período febril da gripe. Nesse momento, ou ela está com infecçãozinha no ouvido, ou já está evoluindo, por exemplo, uma pneumonia. E hoje nós estamos vendo aumento do número de crianças com pneumonia. E os pais não estão percebendo. Então, crianças estão chegando com pneumonia bastante extensa, inclusive com derrame, que é aquele líquidozinho na pleura. E isso acaba determinando uma imediata internação, Renata. Nossa, então você vê que uma situação, às vezes, que aparentemente não é nada, acaba evoluindo num estado grave aí de uma internação com problemas mais sérios de saúde, e simplesmente porque naquele momento certo não foi tomada nenhuma providência, né? Exato. E nós tivemos situações, inclusive, chocantes. Quando, por exemplo, os pais de crianças muito pequenas não se dão conta que, às vezes, a criança tem refluxo gastroesofágico. E eu já me deparei com situações em que crianças muito pequenas com refluxo gastroesofágico chegou com falta de ar e outras chegaram, inclusive, roxas. E aí foi uma situação bastante complicada, porque os pais não estavam nem entendendo por que estava acontecendo aquilo. Isso porque já tinha passado por vários profissionais. Então, quando os pais só têm informação, e a informação é clara, objetiva, né? E é isso que nós trazemos no manual para eles, para trazer exatamente a segurança, eles sabem como lidar com a situação e prevenir os futuros problemas. Então o manual, ele lida também não só com hoje a gente está falando sobre as doenças respiratórias, né? Que é o que mais dá essa época do ano. Mas o manual traz outras informações sobre outras doenças também. Me conta um pouco mais sobre isso. Exato. O manual, ele é um compêndio com toda a nossa experiência de 30 anos vividos sobre as mais diversas situações, em que entendemos que os pais se depararam por vez por outra com muito desespero, muita preocupação. E são doenças muitas vezes do dia a dia. Então nós reunimos todo esse material, né, que pode exatamente dar mais segurança para os pais. Hoje nós temos no manual uma parte respiratória, um material que tem como orientar a febre, nós temos os módulos gastrointestinais, que são as doenças do intestino, tá? Tem os quadros neurológicos, mas também hoje nós estamos entrando com algumas orientações sobre alguns problemas psiquiátricos, que muitas vezes os pais se deparam com, inclusive estão aumentando esses casos, né? Se deparam com comportamentos estranhos dos seus filhos, né? Não só o que se fala hoje em dia no berço de tela, mas as crianças que muitas vezes acabam se isolando, não exatamente para um joguinho, né? Ou com receio de uma situação na escola, como um bullying, mas com um comportamento que sugere o estado depressivo. E isso é muito sério, porque casos de suicídio em adolescente andam aumentando. E isso é muito preocupante, viu, Renata? Nossa, com certeza. Então, o manual lida tanto com as questões de crianças pequenas, né, recém-nascidos, como também adolescentes já em outra fase. Aborda todo esse tema assim para que os pais estejam, né, com informação até seus filhos serem já adultos. Isso. Você sabe que a pediatria ela atende as crianças recém-nascidas até os adolescentes. E hoje algo muito interessante da pediatria, né? Nós pediatras, nós atendemos uma faixa de idade muito extensa, onde tem uma variedade de situações que vivenciadas que o médico clínico não atende.
Então, nós entendemos desde o recém-nascido até o adolescente. E nesse compêndio, nós nos preocupamos exatamente para trazer um conteúdo que atinja a compreensão para os pais dos problemas de saúde que atinge as crianças recém-nascidas e muitas vezes os adolescentes. E os problemas psicogênicos estão muito frequentes na vida dos adolescentes hoje. Então, nós colocamos lá manual, não esquecemos dos pais nesse quesito. Isso é muito importante. Eu, como mãe de adolescente, é muito importante, né? Porque o manual não é só... A gente não lida só com o nosso filho, né? Quando é pequenininho, que tem essa dificuldade de expressar. Mas na vida adulta ali, né? Da adolescência, quando tá... Que nem a minha filha tem 18 anos, também é uma dificuldade para os pais lidarem nesse período, né? Sim, sim. Que eles são mais retraídos, não gostam muito de conversar. Então, isso é muito legal, muito importante mesmo, né? Acho que é uma segurança que traz para os pais você ter entendimento, né, do que pode estar acontecendo, né? É claro, você não substitui uma consulta ao médico, mas com informação você sabe a que momento agir, quando não precisa, quando você, né, tem mais tranquilidade, quando você tem que sair correndo realmente, né? Acho que isso é fundamental, até né? no momento do pai e de uma mãe tendo informações baseadas nesse conteúdo, eles poderiam argumentar, trocar ideias com os médicos, aprofundar no assunto e ter mais segurança, inclusive para as novas gerações. Porque o conhecimento nunca se basta, né? E sempre você pode adquirir mais informações e está aumentando sua capacidade de decisão de lidar com uma série de situações. E as crianças é um mundo, né? Por isso o manual é necessário. E graças a Deus nós tivemos a oportunidade de trazer esse manual para que os pais realmente possam ter mais segurança. Muito legal. O manual já está disponível? Como que as pessoas podem acessar esse material? Sim, ele sim. É um curso? Me explica o que é o manual. Renata, ele é um curso em vídeo, né? Para que os pais possam ter acesso mais fácil, tá? Na plataforma digital. Ele pode acessar a qualquer momento do dia e da noite. Em todas as plataformas é fácil seu acesso. Ele tem todo um conteúdo de informações sem termos técnicos, tá? Então, uma linguagem coloquial, de fácil entendimento, tem bastante imagem, para que eles possam compreender aquilo que nós estamos falando com mais profundidade, tá? A gente fala com seriedade, com compromisso, a gente tem respaldo das sociedades médicas, tá? E isso está sendo disponibilizado hoje na plataforma digital. Ah, legal. Se a pessoa quiser entrar agora, então... Sim, sim. Onde que ela entra? manualdascrianças.com.br. Ah, legal, gente. Então, olha, você que está assistindo esse vídeo, acesse lá manualdascrianças.com.br para ver todo esse conteúdo que está sendo disponibilizado aí para os pais, né? De uma maneira excepcional, porque... É o que a gente, né, como mãe, eu falava, gente, como que eu queria entender um pouco mais o que meu filho está passando, né? E essa é a oportunidade realmente, né? E, Renata, tem mais coisa aí. Vamos lá. Nós tivemos muita preocupação em ajudar realmente os pais, né? Não foi uma coisa simplesmente, deixa lá o material e pronto. Nós tivemos a preocupação de manter sempre um canal aberto. Então, nós vamos disponibilizar um número de celular pelo qual eles podem fazer nossa pergunta para nós todos os dias que precisar, tirando as suas dúvidas e minimizando os seus receios. Uau! Meu Deus! Sim. Aonde você vai encontrar uma coisa dessa? Eu lembro que quando a Luísa nasceu, eu tinha aquele livro. Era o livro azul, né? Mas aí tinha uma enciclopédia que você tinha que ler tudo pra, né? Exato. Era o manual que a gente tinha. Hoje você tá falando que tem um manual em vídeos, separado por temas e ainda acesso ao WhatsApp para fazer perguntas e tirar dúvidas. Isso mesmo. Meu Deus, gente! Isso é sensacional. E de domingo a domingo, viu? Onde que você vai encontrar essa disponibilidade toda? Em nenhum lugar, porque essa é uma outra pergunta que eu acho que é importante, né? A gente vê que muita gente procura hoje em Google, né? Exato. Sintomas, né? Meu filho tá assim, assim, assado e acha que o Google vai dar a resposta, né? Uhum. Quer dizer... Você não vai ficar mais dependendo, porque já aconteceu isso comigo, né? De perguntar no Google, o que é isso? Né? A gente vê o resultado do juiz, o que é isso? E a gente fica até descabelado, porque o Google fala
E às vezes não é aquilo que tá... Não, muitas vezes não é. E acaba confundindo mais, criando mais receio e ansiedade nos pais. Nem fale, nossa, muita ansiedade, muito nervoso, dá desespero, né? Nós tivemos uma preocupação, viu, Renata? Porque muitas vezes os profissionais no pronto-socorro, no pronto-atendimento, até quem está no consultório, não tem um tempo disponível, às vezes, para exatamente tirar as dúvidas, né? E às vezes são coisas muito simples e que realmente, às vezes, é um domingo, né? Quem vai tirar aquela dúvida no domingo não ser no pronto-socorro? E às vezes são coisas simples, né? Não precisaria ir para o pronto-socorro para tirar essa dúvida. E nós estamos ali disponíveis para que os pais, as mães possam nos consultar. Uau, sensacional, incrível esse material. Nossa, que legal, doutor José Roberto. Eu acho que o pai e a mãe que hoje tem, né, filhos ali pequenos, que tem essa angústia, né, esse nervoso, essa preocupação latente, né? Eu acho que esse é realmente um material tranquilizador, material, ainda mais essa disponibilidade de fazer pergunta, de questionar, tirar dúvidas, né? Trazer uma tranquilidade ali para o dia a dia, né? Que é tão difícil hoje a gente lidar, né, com as crianças, problemas de saúde, a gente sempre fica mais nervoso, mais apreensivo, né? É que muitas vezes as pessoas dizem, né? A doença não tem hora para chegar. Mas nós estamos ali, a hora que eles precisarem, viu? Sensacional. Bom, quero agradecer muito a sua presença hoje aqui com a gente, falando um pouco sobre essa questão. Então, ficaram muitos aprendizados hoje. Essa questão das doenças de inverno, que hoje são, né, nesse período do ano, é tão comum e que é tão simples, né? E você fala em doenças de inverno, gripe, resfriado, bronquiolite, bronquite, pneumonia, tanto, né? Várias doenças que, às vezes, com uma simples lavagem simples não, né? Mas com uma lavagem de mão adequada, com a utilização do álcool em gel ali, já é capaz de minimizar muito, né, o sofrimento de crianças e, né, dos seus pais e dos seus filhos, né? Então é muito legal, muita informação relevante aqui hoje. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, viu? Muito obrigado. Gente, se você gostou desse vídeo, se você tem aí uma irmã, um irmão, um amigo, um primo que tem crianças, compartilhe esse vídeo com essas pessoas que precisam ter esse conhecimento e acesse esse material, manualdascrianças.com.br, que tenho certeza que vai ser de grande valia para cada pai, para cada mãe aqui que está assistindo. É isso, gente. Muito obrigada e até o próximo vídeo.